Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WR Filmes. Meu nome é Wesley Ramos e vou falar sobre o filme O Salão de Uda. Bom, tá acontecendo o Festival do Rio, novamente em transmissão com o Telecine. Não é não é o festival oficial que acontece nesse ano no mês de outubro. Esse é basicamente uma parceria é o segundo ano em parceria com o Telecine, no qual o Brasil todo pode assistir a 10 filmes. Essa lista está recheada de filmaços. Eu acho que eu já assisti 4 filmes. A Felicidade das Pequenas Coisas, que foi o primeiro filme. A Última Noite, que foi o segundo filme. Filme Olga, que é um filme suíço, que também foi indicado ao Oscar de melhor filme em língua estrangeira. Já assisti. E também O Pai de Rita, que é o último filme, que é o filme nacional. Desses 4 filmes, acredito que todos já têm crítica, por esse motivo que eu estou começando por meio do terceiro vídeo, que é o Salão de Uda. Assistam os filmes, assistam. Claro, não dá mais para assistir o primeiro e o segundo filme, já passou, mas veio aqui a minha crítica sobre esses filmes, A Última Noite e também A Felicidade das Pequenas Coisas. Eu amo o filme A Felicidade das Pequenas Coisas, é um filme incrível. Enfim, os filmes ficam disponíveis a partir das 10 horas da manhã e ficam 24 horas disponíveis para assistir. No dia seguinte, outro filme para acompanhar. Enfim, filmaços, filmes interessantes, bacanas, com discussões, que são filmes de festivais. Bom, sem mais enrolação, o Salão de Uda tem direção de Ani Abba Abdu Assad e no elenco Maísa Abid El Hadi, Manal Awad, Ali Suleiman e Jalal Massawa. Com certeza a pronúncia está errada, mas vou tentar buscar um hábito de falar dos atores, pelo menos os principais. Afinal de contas, é interessante conhecer outros astros. Afinal de contas, os festivais abrem portas para isso. Eu acho que eu ficaria feliz se os artistas brasileiros também fossem falados em outros países. Então, vou partir, vou mudar o meu jeito, pelo menos, de agir, tentar mudar, pelo menos, o meu jeito de se relacionar com esses filmes internacionais, porque é bacana a forma como outros veem os nossos artistas. Mas vamos para o que interessa. O Salão de Uda é um filme muito pesado, mas é um filme muito interessante, é uma história real é, e acompanha uma história tensa de opressão, ainda mais das mulheres. É, o Salão de Uda, a Uda, ela é cabeleireira e ela acaba chantageando mulheres que têm problemas com seus relacionamentos, com problemas com seus maridos, que acreditam que essas mulheres traem eles, e ela acaba chantageando, acaba drogando essas mulheres e tirando fotos delas nua na cama com outro homem, forçando elas a ajudar o serviço secreto a encontrar terroristas, a encontrar rebeldes, armas para fortalecer ali o país, para fortalecer ali e proteger o país. Então, como uma forma de proteger a nação, proteger o país, ela está ajudando o serviço secreto, oprimindo as mulheres. Ela acaba te fotografando a Ren, se não me engano o nome da personagem é Ren, e uma mulher que ela é casada, tem uma filha pequena e que seu marido não acredita que ela ama ele e que ela acaba traindo ele. Ele diversas vezes fica perguntando para ela e ela continua respondendo da mesma forma. Ele tem essa indagação. E depois dela ainda ser fotografada nua, ainda pela Uda, e depois descobrir que a Uda foi pega e que supostamente as mulheres, que Uda é uma traidora e que muitas mulheres que estavam junto de Uda estão sendo encontradas, Ren fica completamente aflita, tentando buscar uma saída em meio a esse caos, em meio também a descoberta do seu marido de que algo de errado acontece com ela. É um filme muito tenso mesmo, que mostra ainda mais a opressão que as mulheres sofrem lá no país,
Se não bastassem elas serem consideradas infiéis, ou até mesmo qualquer tipo de suspeita, qualquer problema, doença, é, infertilidade, ou por não conseguir gerar homens, qualquer problema já tem um divórcio, já são deixadas de lado, são oprimidas. Se não bastasse tudo isso, ainda tem todo o jogo político entre os rebeldes, entre o governo, a, entre o governo, o serviço secreto, em utilizar elas como bode expiatório, oprimindo elas, buscando elas para trabalhar para os seus lados, para buscar os seus interesses. Então essa é a proposta do filme, mostrar toda a opressão que mulheres sofrem, porque essa é uma história real, por mais fantasiosa que essa história pareça. Inclusive a direção ela é bem sóbria. Claro, o filme ele tem uns problemas de ritmo, é, de fotografia, mas o interessante é que o filme, com essa simplicidade, ele, mesmo assim, com esses problemas assim técnicos, ele consegue ser tenso, porque é uma história muito tensa, muito carregada, muito pesada, e a gente consegue sentir isso, por mais que tenha certos problemas de direção, de ritmo, de montagem. Que afinal de contas é difícil fazer cinema quando não é nos Estados Unidos. A gente sabe disso, então são técnicas, são categorias que não são interessantes olhar, mas sim a história por si só. O mais bacana é que o roteiro ele consegue ser o mais interessante é que o roteiro ele consegue trazer toda essa aflição da gente tem sentir ali na pele da Rin essa aflição do que fazer, conta ou não conta para o seu marido, ele que já tem as dúvidas se ela ama ou não ama ele, ela que não traiu ele, ainda mais tendo que proteger a sua filha. E o mais interessante é que o filme ele põe em certo momento a Uda como a vilã do filme, mas ele consegue quebrar, consegue dar profundidade para todos os personagens. De um lado nós temos a Uda, que ela foi obrigada, ela foi chantageada pelo serviço secreto para fazer isso, para ajudar ela a trabalhar com ela, para encontrar formas de entregar os rebeldes, encontrar os rebeldes, as armas, os traidores, para fortalecer ainda mais, né, o país, para proteger ainda mais o país contra os rebeldes, pra proteger ali a nação. E só que ela foi forçada também, ela que tem os seus filhos, que tinha o marido, ela que foi pega em um erro, e como uma forma mesmo de forçar ela a proteger a sua família, ela acaba trabalhando para o serviço secreto. E, e nos interrogatórios que ela tem com um dos rebeldes, com um dos rebeldes, ela acaba apontando, se não for de um lado, é do outro. Se eu não sou oprimida pelo serviço secreto, eu sou oprimida pelos rebeldes. Vocês não fariam a mesma coisa? Vocês estão fazendo a mesma coisa. Então, ela acaba sendo muito mais, ela acaba tendo uma grande profundidade para dentro dessa história. Ela não é só, ela deixa de ser uma simples vilã, e assim a gente acaba tendo todo o ponto de vista da opressão geral que as mulheres acabam tendo, que as mulheres acabam exercendo por meio dessa briga, né, por meio desse conflito interno, desse conflito civil. E que isso acaba engrandecendo essa história simples. Não é só a Ren que está sendo vítima. A Uda ela também está sendo vítima. As duas foram vítimas, cada um ali está basicamente tentando se proteger em meio a tudo isso. Inclusive, o personagem que interroga a Uda, ele que é um dos rebeldes, que é um dos traidores, ele também tem os problemas com o governo devido a um problema no passado, devido a uma morte horrível que ele acabou presenciando de um dos seus amigos pela polícia, pelo governo, a forma como um dos seus amigos foi morto a queima-roupa na frente dos pais,
e que desde então ele acabou tomando um partido, tomando um lado. Inclusive, essa parte de lado é muito forte dentro desse filme, que é que vem para o nosso lado, venha nos ajudar. Então acaba sendo como uma. Então eu vejo esse filme como uma tentativa de um grito mesmo, de expor mesmo um problema que elas estão, que um problema que o país está tendo, um problema que a nação está tendo em justamente oprimir as mulheres, principalmente as mulheres, afinal de contas elas são consideradas descartáveis, infiéis. Inclusive a minha mãe ela reclamou bastante. Qualquer assunto tratam elas como estão falando de fidelidade, falando que elas são infiéis e tudo mais e tal. E de fato é isso. Tem uma cena em que a rainha ela tá no hospital lá com a filha dela, porque a filha tá com febre, e tá lá falando, eu tenho uma mãe lá falando pro médico, o médico falando pra mãe, bom, estamos analisando aqui, essa vai ser a sua quarta neta, né? Vai ser a sua quarta neta. E a mulher, de novo, sério? Tem certeza? Tem certeza que é menina? Não quer consultar de novo? Mas tem certeza mesmo? Ou seja, é, nas, uma mulher dá vida a uma mulher dá vida apenas a mulheres, isso é ruim, e nenhum homem, porque a sociedade aceita muito mais um homem e não uma mulher, porque é muito mais valoroso um homem. E da mesma forma, umas duas mulheres conversando lá, falando que uma pessoa foi diagnosticada com câncer e ela não contou pro marido, porque ela tem medo do divórcio. Ela prefere morrer do que ser divorciada. Então, a situação e a opressão que elas acabam tendo no meio da sociedade, no meio das suas vidas. E e a forma como isso acontece, que é muito natural, que é rotina e qualquer coisa são elas, os problemas são elas. Então é um filme que busca trazer mesmo esse grito de urgência, esse grito de mostrar mesmo o problema social, que claro, lógico, é um problema interno, é um problema do país, mas e que novamente se caracteriza que a gente vê em diversas localidades, em diversos países. A forma como as mulheres acabam sendo tratadas, a forma como as mulheres acabam sendo vistas, e esse é a visão dentro desse país, dentro dessa região. Bom, o Salão de Uda, eu sei que estou falando bastante, já tem uns 13 minutos, eu sei que estou falando bastante, mas assista o Salão de Uda, é um filme bem intenso, é um bom filme, merece ser assistido. Acredito que os principais pontos a serem tratados é justamente essa questão dos lados, a forma como as mulheres elas são reprimidas ou oprimidas dentro desse regime, ou pelo serviço secreto, pelo governo, pela polícia, ou pelos terroristas, pelos traidores, e a busca pela tentativa de salvação, de se salvar no meio a esse caos é praticamente mínima mesmo, e e traz aí uma discussão, uma baita de uma discussão sobre esse filme. Assistam, compartilhem, fica disponível no Telecine, na Globoplay por 24 horas. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo e deixa aqui embaixo se você assistiu o Salão de Uda, se você gostou, se você não gostou e o que você levou de diferente, o que você achou de diferente dentro desse filme, que te chocou, te comoveu. É... E é isso, né? Vamos discutir, afinal de contas, é isso que vale a pena poder trazer a discussão, que essa discussão gera reflexão, que assim reflexão gera mudança. Para que a gente possa, né, ser pessoas melhores, para que nossa sociedade possa ser melhor. E é isso, pessoal. É o convite que eu faço a vocês. Agradeço demais se você ficou até esse momento aqui, por mais que eu fico falando bastante, enrolando bastante. Estou tentando melhorar um pouco aqui o canal, a qualidade.
Mas eu agradeço por você ter ficado até aqui e curta esse vídeo, assine o canal. Muito obrigado, um abraço a vocês e até a próxima. Até o filme de amanhã. Tchau, tchau.